Bom dia, segundo ano. Hoje é 21 de abril, né? Manhã, na verdade, aqui em casa é à noite. Mas hoje é dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Nós vamos dar continuidade às aulas que estávamos tendo, Sociologia. E o último exercício que eu passei para vocês, os exercícios e a aula, foi sobre os três poderes. E a gente vai entrar em uma outra questão de sociologia, já entrando mais para autores mesmo, e uma discussão também um pouco mais teórica. Eu espero que vocês gostem, porque é uma discussão que parece ser um pouco mais chata, mas eu vou tentar fazer com que a gente consiga discutir da melhor forma possível. Por isso, inclusive, eu mudei a dinâmica da aula, em que antes eu gravava uma aula grande, cortava bastante para ela ficar bem menor, senão vocês ficariam bem, né, entediados. Só que, além de dar mais trabalho, era uma aula que ficava muito rápida, né? E às vezes a gente precisa dar um exemplo, ter uma pausa. E por isso que eu vou mudar esse formato aqui. Vamos ver se vocês vão gostar. Deixa eu só conferir se está gravando, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar a aula, eu vou ler eu vou corrigir a questão de múltipla escolha que a gente fez, né? Que eu fiz e vocês responderam, que eu peguei, e vou responder as dúvidas que vocês deixaram no formulário. E vou dar outras duas informações. Bom, deixa eu ver quantas. Na verdade, foram só 3 questões. Na verdade, 2 delas são a mesma. Então, a primeira é dúvida na 2. O que era a 2? Eu vou até abrir o formulário para vocês verem. Deixa eu colocar ele no modo visualizado. Eu vou jogar aqui para vocês agora. Na verdade, eu tenho que apertar aqui, foi mal. Bom. Gente, eu tenho que desbloquear o formulário, peraí. Pode deixar. Já tenho. Deixa eu ver. Pronto. Questão 2. Qual a relação entre a separação dos poderes e a democracia moderna? Se baseie, né, que eu escrevi errado, porque eu escrevi sem perceber, letra pequena, né? Com as informações discutidas na videoaula. Caso queira utilizar alguma outra referência, vai lá. Então, qual a relação entre a separação dos poderes e a democracia moderna? Essa foi a primeira questão, vou responder ela, depois a gente vai para as outras. Vou responder de forma sintética. A questão foi, tive dúvida na 2 e a outra não, outra pessoa que falou que não entendeu muito bem a relação entre uma coisa e outra. A grande questão é que a separação dos 3 poderes, que surge exatamente desde o século XVII, pelo menos, na verdade é uma questão muito antiga, mas como a gente falou para vocês, na Idade Moderna, principalmente com o Iluminismo, desde o Renascimento e tal, que as questões que eram discutidas pelos filósofos lá na Grécia Antiga foram retomadas, né? E a separação dos poderes era uma delas, que já era uma questão que Aristóteles falava, mas que Montesquieu se materializou em teoria política, né? E o que ela significa na prática? É uma forma de você limitar o poder de um tirano. É a forma de você delegar aos cidadãos, no caso da Grécia Antiga, mais especificamente na vida moderna, aos indivíduos, um poder político que seja maior, que consiga, né, que consiga assegurar a sua liberdade diante de um possível tirano, uma tirania, um ditador. Por quê? Porque a gente já estudou também qual era o modelo de Estado, o modelo de regime político, o modelo de sistema que a Europa, especificamente, vivia antes da Revolução Francesa, que foi o marco histórico das transformações que a gente está discutindo agora. Era exatamente o absolutismo, onde você tinha um poder centralizado na mão de um monarca, um déspota esclarecido, né? E esse déspota esclarecido, a relação que ele tinha com o Estado era uma relação pessoal, personalista, diferente do que nós temos e já discutimos várias vezes no Estado moderno, em que as instituições
principalmente com a ideia de república, coisa pública, em que as instituições não pertencem a uma pessoa, a uma família real ou a um monarca que foi incumbido por alguma revelação divina para liderar uma nação, entendeu? Isso é coisa que ficou para trás muito tempo, há muitos séculos, e o Estado moderno deflagra um novo modelo de sociedade. E a separação dos poderes tem a ver com isso. E o que é a democracia moderna? Que também a democracia é uma ideia que vem lá dos gregos antigos. A gente preservou basicamente até a etimologia da palavra, né? A palavra democracia grega, etimologicamente, né? E o que ela diz basicamente? Em que o poder, a gente já discutiu isso, né? O poder ele deve ser exercido por todos. Aí eu vou repetir aqui para a gente lembrar. Vocês vão lembrar disso. A democracia não é o poder da maioria. Porque se você parar para pensar, inclusive tem um sociólogo que escreveu sobre isso, chama Sociedade dos Indivíduos, o livro do sociólogo que chama Norbert Elias. Não é essa a pronúncia correta, porque ele é alemão, mas é Norbert Elias mesmo, com teimoso. E em que todo poder, ele, na verdade, para ele se manter no poder, tem que existir um equilíbrio de forças cuja uma maioria, talvez não numérica, mas qualitativa, ou seja, uma maioria mais forte, consiga manter aquele poder, senão esse poder se dissolve. Então, o poder da maioria, na verdade, é um poder arbitrário qualquer. Não significa democracia. Inclusive, experiências históricas, como o fascismo, por exemplo, o nazifascismo, se respaldava nesse tipo de axioma, né? Poder da maioria, a maioria que decide, a maioria tal. É o que a maioria quer. Então, se a maioria falar, vamos todo mundo cair no buraco, né? A maioria, na verdade, ela representa uma força que tem que ser considerada, tem o seu peso na democracia, conquanto ela não desintegre as outras forças que na democracia deve contemplar todas esse equilíbrio delas, né? Então, se existe um direito, ele tem que ser para todos, para a maioria, para a minoria. Se existe uma punição, tem que ser para a maioria, tem que ser para a minoria. Se existe um benefício, aí tem um outro conceito que a gente vai estudar, que se chama equidade aristotélica, que é uma noção que a gente tem em ciência política, que vem lá de Aristóteles, para vocês verem como é que a vida moderna tem essa relação com esse passado grego. A gente vai discutir exatamente isso hoje um pouco melhor, mas a equidade aristotélica é quando você tem grupos sociais ou pessoas que são tão diferentes uma das outras que o Estado precisa agir diferentemente para que elas sejam iguais. Onde que o Estado age mais assim, por exemplo, em relação à desigualdade social? Então, tem pessoas tão mais ricas e outras pessoas tão mais pobres que dentro da dinâmica de equilíbrio de forças, essas pessoas tão mais pobres mal conseguem sobreviver, né? E aí o Estado precisa interferir. Então, o Estado, sei lá, Bolsa Família é tipo isso. É uma espécie de equidade aristotélica. Então, os diferentes devem ser tratados diferentes para que sejam tratados como iguais. Para que eles, por exemplo, que eles não passem fome. Porque o direito tem a ver com o direito humano, todo mundo tem que ter acesso à educação, à alimentação de qualidade. E se o Estado não garante isso, ele está infringindo um dos seus princípios fundamentais, que hoje se materializaram desde 1948, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Então, isso são princípios, por exemplo, que a democracia moderna se baseia. Então, ou seja, a noção de que o poder ele é um poder de todos, não é um poder da maioria, e que forma a gente assegura que esse poder seja exercido por todos. Qual que é a forma? Porque qualquer pessoa pode chegar, falar em nome de uma maioria, falar que eu sou... O nacionalismo é um caso muito interessante na sociologia de como isso se manifesta. Você vai ter uma personalidade política que vai falar: quem fizer isso é patriota, quem não fizer é inimigo.
Isso foi uma característica muito presente no nazifascismo, em que você delega um inimigo interno, e na estratégia de você delegar um inimigo interno, você está sempre ocupado com questões ideológicas. Você nunca consegue atuar de forma objetiva na política, porque você está sempre tendo que resolver um problema interno. Eu sou a favor disso. Eu sou representante da maioria. Essa minoria não faz parte, ela tem que ser eliminada, ela tem que ser... Foi exatamente isso que os nazis, por exemplo, fizeram com os judeus, os fascistas fizeram com outros grupos políticos, que vocês vão estudar aí. Então, por isso que isso é muito importante. Então, voltando, como? Então, como que essa democracia moderna segura o poder? E aí que está a relação, né? Porque os três poderes é uma forma de você assegurar isso, na medida em que o exercício do poder entre as suas esferas distintas, entre julgar, criar normas, legislação, que é o judiciário, e executar, colocar em prática, fiscalizar, etc., os três poderes diluem isso em várias pessoas, seja no Congresso, com os deputados que são os representantes parlamentares, você tem o executivo, que pode ser um primeiro-ministro, pode ser um presidente, e você tem o judiciário, que representa os magistrados, né, os juízes. Esse poder é dividido, não é exercido por uma única pessoa ou por um único grupo, em tese, não deve ser, e assim você consegue dar uma resposta. Não é a resposta definitiva, nem a resposta completa, para como você assegura esses atributos, essas características da democracia moderna. Mas os três poderes é então fundamental para que a democracia moderna fosse pensada. Sem ela, então, um Estado onde não existe a separação desses poderes funcionando de forma harmônica, não é uma democracia. Nos estados em que esse poder é exercido de forma desarmônica, vive uma crise política, os sociólogos dizem muito, por exemplo, que a democracia que está em crise, uma democracia que está morrendo. Inclusive, eu tenho até um livro ali, que ficou muito famoso agora, chama Como as Democracias Morrem, que para quem tem interesse nesse assunto, é bem legal. Deixa eu pegar uma foto dele aqui da capa para vocês verem. Tem um lagzinho aqui. Exatamente essa capa aqui, gente. Ó. Tô meio gripado, não é de corona, viu, gente? Podem ficar até... Quer dizer, eu acho que não. Provavelmente é uma gripe, é um SARS, que não seja o SARS-CoV-2. Aí, ó. Beleza? Quem tem interesse, essa discussão já está bem melhor fundamentada do que essa aula aqui. Bom, onde que eu estava? Aí, se for uma questão, eu acho que foi respondida, né? A outra. Vamos para a outra. Onde que está? Dúvida 2. Esse aqui é só uma pessoa que não escreve. Não tem problema, isso não é uma questão. Vamos ao exercício. Olha só que legal, como vocês responderam. A maioria das pessoas responderam a letra D. Será que a maioria está certa? Será que a maioria é que manda? Vamos ver. Sociologia. Vamos ler a questão, né? Para que não haja abuso, é preciso... Enem 2013. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. A gente já falou disso, né? Tudo estaria perdido se o homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes. O de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Montesquieu, Espírito das Leis.
É o que a gente falou de forma resumida, sintética, né? Aí minha pergunta. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Aí a relação. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja o exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. O que seria tutela nesse contexto? Controle. O exercício do controle sobre atividades jurídicas e políticas. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Quem vai falar nada? Concentração do poder nas mãos de elites tecnocientíficas. Esse ponto aqui é interessante. Por exemplo, seria muito fácil, inclusive já teve projeto parlamentar sobre isso, de falar assim, só pode ser político quem for formado em tal coisa, ou em tais coisas. Só pode ser quem for formado em direito, blá blá blá. Só pode se eleger deputado quem tiver curso de não sei o que. Só pode quem tiver curso superior. Beleza, é democracia? Ou não é? Democracia é o poder de todos. Tem que ser todos os grupos. Tem que ser representado. O cara é analfabeto. É papel do Estado, que nada mais é do que a entidade que rege sobre a coletividade. Então o Estado somos todos nós que construímos ele. Não é mais o Estado absoluto, que o Estado é aquele cara lá, Luís XIV. O Estado somos nós. As árvores somos nós. Já viram essa frase? A concentração do poder nas mãos de elites tecnocientíficas. Tecnocracia, no caso. Letra D. O estabelecimento de limite aos atores públicos e às instituições do governo. De novo, estabelecimento de limite aos atores públicos e às instituições do governo. Letra E ou E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Bom, gente, a maioria estava certo. Viu? Letra D. Parabéns quem respondeu aí, letra D. Vocês acabaram de ganhar um joia. Então vamos para a aula, né? Vou fechar aqui. Esse quadro é um quadro em branco. Como vocês podem perceber, feito com muito... Eu não sei se eu vou usar ele, mas vamos conversando aqui. A aula de hoje, portanto, a gente vai pegar uma discussão, mas antes eu vou mostrar para vocês o formulário uma outra vez. Porque no formulário que vocês receberam na aula passada, ele estava mais ou menos assim, né? E eu deixo sempre um material para vocês consultarem. E aí eu vou adotar um livro agora, que eu deixei no formulário anterior. Coloquei um texto que está na internet, coloquei um livro, que é isso que a gente vai usar, e o Espírito das Leis para quem quiser ler, que é o livro do Montesquieu, que não é a única, mas é uma das principais obras em relação à separação dos três poderes. Esse livro de Sociologia e outras coisas que a gente for acumulando durante o curso, eu vou deixar, vocês vão receber esse link no formulário que vocês irão baixar hoje, depois dessa aula. Vocês vão acessar essa página aqui, ó, página bem top. E aí vocês têm todas essas, você vai ter esse material aqui por enquanto, e esse livro aqui, livro da Sociologia, que a gente vai trabalhar ele durante vários momentos, entre outros textos, né, que tem os textos básicos, quando a gente for analisar a fonte, ou fazer uma leitura mais direta também, que está o livro do Montesquieu, por exemplo. E esse livro, ele é esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, é roxinho. Deixa eu... Ó, é pesado, gente. Ele tem... Deixa eu ver aqui. 122 megas. Ou seja, quem não conseguir baixar ele... Vocês não precisam baixar, vocês podem só abrir ele pelo celular ou pelo computador. Quem não tiver problema, me fala que eu consigo dar um jeito. E aí, esse livro, capa de longe, vou ampliar. Ele tem vários temas de sociologia, que a gente vai começar hoje, que é exatamente esse aqui, ó.
Vida moderna. Isso aqui, ó. Página 104. Aí vocês veem que fala, nossa, página 104. Aí você digita a página 104, certo? E aí você vai sair na página 102. Aí vocês não são bestas. São bestas? Vocês só descem. Vai na página 104, simples assim. E aí o título desse textinho, que é um texto bem pequeno mesmo, mas é o tema que é importante, que é de um sociólogo alemão que se chama Georg Simmel, também conhecido como Simmel. Os estranhos não são concebidos de fato como indivíduos, mas como estranhos de um tipo específico. Você fala, que tem a ver isso aí que vocês vão ver. Vocês vão ver. Espera pra você ver. Ó, depois a gente volta para esse texto, tá, gente? Vamos aqui voltar para a aula, lá para aquele quadro em branco, quando a gente for usar. Bom, gente, e a aula então vai ser sobre a vida urbana e os estranhos. Vocês vão estar vendo aí que é o título da aula. E o que é isso? É justamente a forma como a consciência da sociedade, ou seja, como a sociabilidade muda na vida moderna a partir das transformações que a gente já discutiu desde o começo, a gente vem discutindo desde o começo do ano. Por isso que eu dei esse nome, a vida urbana e os estranhos. Porque essa categoria de estranhos, ela muda, ela passa a ser uma categoria muito mais ampla, muito mais presente e que acaba determinando diversos aspectos da nossa vida em sociedade, seja na relação entre os indivíduos ou na forma como a gente se organiza socialmente. Eu estou falando uma teoria do Simmel, né? Só que viveu ali entre o final do século XIX e começo do século XX, mas que a gente vai também discutir outras perspectivas e trabalhar esse tema. E a gente vai começar a adentrar nele aqui para vocês entenderem melhor. O Simmel ele é muito conhecido na sociologia por ser o precursor da sociologia urbana, que é a sociologia que discute exatamente a forma como nós vivemos nesses ambientes de cidade, citadinos. E por que isso é tão importante? Porque, como a gente já discutiu algumas vezes na aula, tá gravando, né? Como a gente discutiu algumas vezes na aula, a vida na cidade ela é uma coisa relativamente recente. Nós não vivíamos assim. A própria ideia de cidade-estado é uma ideia que vem lá da Grécia Antiga, tal. Chega um momento na vida moderna que ela passa a ser um fenômeno tão presente que desde então a gente vem ocupando cada vez mais esses espaços urbanos, sendo que hoje a maior parte da população mundial não vive mais em áreas rurais, o que não era realidade até pouco tempo. Hoje a gente vive, a maior parte da população mundial vive em cidades, não vive mais no campo. E no Brasil também é uma coisa relativamente recente. E quando a gente passa a morar em cidade, em ambientes que são socialmente próximos, a consciência social muda, a forma como a gente se interage muda. Por exemplo, vocês mesmos são alunos, vocês não param para pensar sobre isso, obviamente, mas se vocês tivessem nascido, sei lá, no século XVIII, provavelmente, vocês seriam muito diferentes por causa disso. Um dos motivos seria por causa disso. Por causa dessa questão sociológica. Isso define diversos aspectos da sua vida, né? Vou colocar aqui para ficar bonito. Senão eu vou fazer isso aqui à toa. Opa! Ai, começando a... Ou seja, gente. Essa é a aula de hoje, hein? Então, o primeiro aspecto para a gente entender como esse fenômeno dos estranhos, que vocês vão entender, calma, é exatamente a industrialização. A gente já falou disso, né? Mas vocês vão entender sobre outros aspectos. O que é a industrialização? É um novo modelo de desenvolvimento, de produção de riqueza, de bens materiais, bens duráveis, em que a produção de determinada coisa, sei lá, se você fazer um sapato, ela é
olha a palavra, uma palavra muito importante na modernidade, racionalizada. Então você pensa uma forma em que essa produção seja feita de tal modo em que ela consiga atingir determinados níveis que sem essa organização, sem essa racionalização, a gente vai ver isso melhor quando eu falar de Fordismo, Toyotismo, Volvismo, a gente fala disso melhor, Taylorismo. Sem esse tipo de organização não seria possível, né? Então, você pensa, você, imagina, eu não sei, você que está vendo esse vídeo, quantos sapatos você tem? Quantas blusas você tem? Quantas calças você tem? Quantos chinelos você tem? Mas será que você, vivendo lá no século XVIII, por exemplo, você precisaria? Será que você não teria só um sapato? Quando esse sapato estragar, seu pai vai lá e faz outro. Sua mãe, você faz outro. A infância é uma coisa também muito, sei lá, a noção de infância que a gente trabalha hoje é uma coisa que vem lá dos anos 60, né? Que é definida teoricamente nos anos 60. Então, não existia infância como a gente entende. Então, você mesmo poderia fazer lá, com os seus... Alexandre o Grande, ele tinha, sei lá, 14 anos, eu acho, por aí. Alexandre o Grande. Então, a industrialização, vocês têm muitas coisas, provavelmente vocês não teriam, caso o pai de vocês não fizessem. Vocês iriam em alguém que fizesse, trocaria por alguma coisa que vocês produzissem. Seria mais ou menos um modelo lá que a gente pensa no modelo de sociedade na Europa, né? A industrialização muda toda essa dinâmica, porque na medida em que as coisas começam a ser produzidas em escala e sob determinados padrões, ou seja, racionalizada, a forma como a gente vai consumir isso muda. Por exemplo, vocês têm vários bens de consumo, vários deles não são essenciais, ou seja, vocês viveriam sem celular, vocês viveriam? Eu sei que alguém falou que não, mas viveriam, vocês precisam comer. Vamos supor que vocês estivessem lá no The Walking Dead. Para que ia ter celular? Ia acabar a bateria uma hora, ninguém mais tem energia, não tem rede de mais nada, né? Vocês precisariam comer, fugir do zumbi, que é mais beber água. E não precisa de TikTok, não precisa de nada disso. Na verdade, não que futilidade, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a vida de vocês é muito diferente. E a industrialização é um dos aspectos responsáveis por isso. E a industrialização ela também é responsável por modelar, entre outras coisas, a forma como nós convivemos em sociedade. Então, morar em sociedade, morar com outras pessoas, requer um tipo de relação muito diferente. Eu vou, antes de entrar nesse assunto, que a gente vai começar a falar da categoria de estranhos, que o Simon está falando, durante esse processo de industrialização, lá do final do século XVII, isso vai se expandindo, a Grã-Bretanha se beneficia muito desse modelo, né? Grã-Bretanha, os Países Baixos, depois vários países da Europa, Alemanha, vão se industrializando cada vez mais e isso vai virando, inclusive, o caminho de se tornar um país rico, né? Tanto que hoje um país rico é um país que tem indústria sofisticada, indústria que produz uma economia high-tech, que eles chamam, né? De economia de alta tecnologia. Então você fica, por outro lado também, uma indústria, sei lá, você tem uma indústria, agroindústria, é uma indústria, mas ela não produz o mesmo tipo de riqueza e na mesma dinâmica que uma indústria, sei lá, uma Samsung que faz celular na Coreia do Sul, entendeu? Por isso que a Coreia do Sul é mais rica que a gente, sendo que nos anos 50 não era. Então tem a ver com o modelo industrial, que é um modelo econômico, né? Então, e o que era preciso quando as pessoas começaram a perceber que as indústrias estavam crescendo? E o que você precisa para uma indústria funcionar? Uma das coisas que você precisa além do maquinário, do capital, você precisa de trabalhador. Só que na medida em que essa indústria vai sofisticando, você precisa de pessoas que sejam minimamente capazes de assumir esses cargos. Então elas precisam passar por treinamento cada vez mais. Então
As pessoas, a maior parte do mundo é analfabeta, então essas pessoas precisam começar a ler. Essas pessoas precisam entender mais ou menos noções de higiene, porque começa a aparecer um monte de doença aqui, começa a passar para todo mundo, as pessoas morrem. Isso acontecia no passado, pensem vocês. Ainda bem que a gente não passa por isso hoje. Então, as pessoas precisam saber um monte de coisa. Então, surge a noção moderna de escola. A noção voltada para te formar, para você saber ocupar essa escala de riqueza, esse modelo de produção que a gente vive. É por isso que vocês estão na escola hoje. Por isso que a escola ela precisa ser universal. Todo mundo tem que acessar. Antigamente, lá, quem estudava era quem era filho da nobreza, o clérigo, né? Mas hoje, você é obrigado a estudar. E você está dentro dessa perspectiva de Estado. E, obviamente, que surgem outras formas, outros modelos que as pessoas começam a questionar, lutar por outros tipos de educação. Mas, basicamente, vocês são educados em modelo industrial. Vocês precisam lá Enem. Se não é Enem, sei lá, eu preciso me formar para ter um trabalho. Não é isso? Está dentro desse contexto. Fácil, né, de entender, básico. Eu fiz uma coisa rápida, e, na verdade, esse tema daria 3 aulas tranquilamente. Mas vamos pular essa parte. Os pontos, contrapontos e tal. Então, a necessidade de educar também exigiu a necessidade de especialização. Porque pensa, dentro de uma indústria você tem lá o pessoal da RH, tem o pessoal da manutenção, tem o pessoal que produz, sei lá, química fina, o pessoal que faz não sei o que, blá, blá, blá. O pessoal da automação. Todo mundo tem que aprender uma coisa diferente. Até mesmo do ponto de vista de formação, seja acadêmica, seja técnica, você precisa se especializar numa área. Por quê? Porque quando o modelo de produção de uma indústria é um modelo que vem lá do Taylorismo, Fordismo, e vai passando por outros modelos, depois Toyotismo, a gente não vai discutir isso agora, quer que essa racionalização faça com que cada pessoa exerça um papel específico. E assim, então, igual lá no Taylorismo, uma pessoa aperta um parafuso, a outra aperta o outro, a outra coloca encaixe de não sei o que, a outra empacota. E quando essa indústria vai se sofisticando, você vai ter uma pessoa que precisa programar, a outra que precisa revisar, a outra que precisa fazer teste, a outra que precisa fazer a parte do design gráfico. Falando aqui uma coisa bem contemporânea que é a tecnologia, né? Então, você precisa especializar. Então, a nossa forma de conhecer, e tudo isso que vocês estudam hoje, biologia, física, matemática, história, são partes do conhecimento. Muitos deles são conhecimentos técnicos mesmo. A engenharia é um instrumento. Mas alguns deles são científicos mesmo, são pesquisas científicas, sei lá. Você vai uma biologia, um campo científico. Até mesmo a história, sobre outros aspectos, também é um campo científico. E todos esses campos de conhecimento, eles não eram, como são hoje, né, separados, divididos. Eles não eram fragmentados. E hoje está tendo uma reviravolta aí do campo da epistemologia científica e tal, de repensar esse modelo. Então, vocês falam, eu sou mais de humanas, eu não gosto de matemática, eu gosto de números, eu não gosto de ler. Isso está falado ao fracasso. Você precisa saber de tudo, por quê? Porque você não conhece o mundo, você não vai entrar para, talvez não vocês, mas os netos, sua nova formatação de modelo de conhecimento, de produção de vários aspectos mesmo. Você não vai conhecer as coisas negligenciando outro campo. Então, para a história é fundamental a matemática, porque você não conhece sobre o passado negligenciando números, negligenciando estatísticas, negligenciando até mesmo dados quantitativos, né, de forma geral. Não dá. Tanto que não é à toa que na própria faculdade tem pessoas que lidam com esse tipo de ferramenta o tempo todo. Da mesma forma, você que é um engenheiro, você não consegue, entender, ser um bom
entender bem sua ferramenta se você negligenciar as outras áreas. Então, o conhecimento, ele, de forma essencial, ele é integrado. Então, isso que a gente pensa de, eu sou dessa área, é muito uma forma de se pensar fragmentado, baseado no modelo que a gente vem sendo colocado esse tempo todo, né? E que não necessariamente é a forma pedagógica da ciência. Você pode ver que todos os grandes cientistas, eles são meio que holísticos, né? Eles sabem de várias coisas. E aí a gente começa a entrar no assunto. Você vai para a indústria, você é um ser moderno, você está morando na cidade. E antes você morava lá no campo rural, você morava na fazendinha, no arrendamento, sei lá. Desculpa. E você basicamente via as mesmas pessoas todo dia. Vez ou outra aparecia um estranho, uma pessoa que você não conhecia. E esse estranho podia ser, às vezes, uma ameaça, dependendo do lugar que você estava. Podia ser até, muitas vezes, uma coisa boa. Com a modernidade, com a vida na cidade, o estranho, ele é o seu cotidiano. Você sai para trabalhar, você está o tempo todo vendo estranhos. Você olha para a janela da sua casa, você está vendo estranho. Você tem que resolver um problema básico, você tem que comprar uma água, você vai ver estranho. Lógico que na medida do tempo esses estranhos vão ganhando feições, familiaridade com você, mas esse estranho começa a ser diferente. E principalmente uma outra característica que soma a tudo isso, ao mesmo tempo é parte, ao mesmo tempo integra, que é a questão da individualidade, né? Então você que é um indivíduo, você passa a ter as suas necessidades deslocadas, cada vez mais deslocadas do seu grupo. Como assim? Você morava na fazenda com as pessoas que você conhecia, aí com seu pai e sua mãe, seu pai falou, vamos plantar milho. Então todo mundo exercia uma atividade ali, tal, você desde criancinha, todo mundo fazia a sua parte, e assim vocês acabavam se integrando de uma forma muito específica socialmente. Mas aí dentro da modernidade, quando você vai trabalhar numa indústria, você está dentro, o seu trabalho faz parte de uma cadeia, mas ao mesmo tempo você está trabalhando com estranhos. Então, a forma como você é educado a fazer sua parte é até aquela frase, eu fiz minha parte, entendeu? Por quê? Porque a sua parte basta. Assim. Eu estou dizendo de forma muito geral. Mas cada vez mais o aspecto individual ele é cada vez mais importante. Entendeu? E isso, por sua vez, leva a um outro aspecto, que é a impessoalidade. E o que é impessoalidade? As pessoas, ou seja, os estranhos, eles passam a ser meramente, entre aspas, objetos. Eles perdem aquele valor que você tinha, né, de ser uma pessoa próxima de você. Então, o estranho para você, ele é o estranho. Ele não é o viajante que veio de algum lugar, é simplesmente aquela pessoa estranha, e isso gera um tipo de comportamento seu em relação a isso. Então, nós somos assim, nós reagimos de forma impessoal. Tanto que a própria base do Estado, da gestão pública, a gente vai ver isso em algum momento, quando a gente for falar de Weber, a própria base da gestão pública, um dos princípios até hoje na nossa formação política, é a impessoalidade, em que as coisas elas não podem ter vínculo pessoal. Um político não pode falar assim, eu vou governar porque eu quero colocar minha família para governar. Ele pode até fazer, mas é porque as leis e a norma, de forma geral, a norma e a moralidade, ela não é extremamente objetiva, né? Ela é também circunstancial e tem a ver com um jogo de reserva institucional. Mas isso significa que as coisas têm que ser impessoais. Então você vai no banco resolver uma coisa, você tem uma senha que você pega e essa senha você pega na fila. Mas a mãe do cara chegou. Não, ele não pode falar, eu sou mãe. E você tem dito primeiro, você sabe que não pode.
Ah, mas eu fui no banco, tinha uma velhinha lá que entrou na minha frente, fiquei com a raiva. É porque existe uma lei, como a gente estava falando dos princípios que regem a vida moderna, a equidade aristotélica, em que a gente sabe que os idosos eles possuem necessidades diferentes da nossa. Ah, mas quem garante que eu não vou morrer primeiro? Não se trata disso. A questão é que um idoso ficar em pé é muito mais penoso do que você que é jovem, né? Então, vocês entenderam. Então, é a questão da impessoalidade. Agora, vocês imaginem essas características no campo político. Isso, sociologicamente, leva uma sociedade mais padronizada. Então, os comportamentos eles passam a ser muito mais... Os comportamentos passam a ser muito mais... O Simmel chamava de blasé, que são pessoas indiferentes. Então, é aquele tipo de coisa. O que acontece com uma pessoa próxima a você, você reage de um jeito. Uma pessoa que é próxima a você sofre um acidente ou está sendo agredida. Tem vários testes de comportamento que vocês já devem ter visto no YouTube. E existem temas mais sensíveis, por exemplo. A gente sabe que na nossa sociedade é muito errado bater em mulher, certo? Quando vocês veem na rua isso acontecendo, muitas vezes não acontece nada, muitas vezes não aconteceu nada. Antigamente era inclusive direito do homem, né? Mas hoje cada vez mais, por várias questões, por várias lutas de movimentos históricos, isso tem se tornado cada vez mais sensível. Mas por que a gente tem de fora essa questão da participação dos movimentos sociais? A gente vê uma pessoa, um morador de rua que seja, por que pra gente isso não comove tanto quanto se aquele morador de rua fosse o seu pai? Por quê? Porque o estranho, essa relação com estranhos transforma a sociedade, o conjunto social, em seres impessoais. Então tem sempre esse jogo dentro da que a gente vai entender, que é entre o social e o indivíduo. O que aconteceu aqui, gente? Vou voltar, né? Dá um delete aqui. Social e o individual. Então, entre o social e o individual, certo? Qual que é o antagonismo disso? Isso aqui é uma leitura do Simmel, mas também há controvérsias, né? Ou então há outras perspectivas que a gente pode considerar para tratar sobre esse assunto. Mas qual que é a grande questão? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Essa coisa bonitinha aqui, gente. Nossa. Um vermelhinho. Final traçado. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é: qual que é a relação? O social, você às vezes pertence a um grupo. Então, sei lá, você e sua família, vocês vieram lá de Minas Gerais, vocês são mineiros. Então, vocês pertencem a um grupo social, certo? Vocês são lá de Minas Gerais. Igual eu. Nossa, que ficou bonito. Massa, hein? E aí, vocês pertencem a um grupo social, certo? Então, vocês são vistos de determinada forma. Mas, ao mesmo tempo, vocês são seres individuais. Então, existem características em comum que vocês, enquanto mineiro, têm, mas existem características individuais que você, enquanto ser individual, tem. Então, não necessariamente você pode ser um mineiro que parece muito mais com um goiano, porque, sei lá, vocês jogam o mesmo videogame, vocês pertencem à mesma comunidade, do que um mineiro que joga, sei lá, que joga basquete. Tem o pessoal do vôlei.
Vocês se identificam muito mais, eu imagino, com pessoas que sejam do vôlei do que uma pessoa que nasceu no mesmo bairro que você e que gosta de dançar, vocês podem gostar. Sei lá, vocês entenderam. Então, são questões antagônicas, mas existem outras perspectivas, por exemplo, que são mais contemporâneas ainda do que as de Simmel, que é a questão das comunidades imaginadas, por exemplo. Essa aproximação que você tem, elas criam fronteiras imaginárias. Então, nós somos grupos que muitas vezes não estão mais conectados por fronteiras físicas, que é mais ou menos o que a gente está falando. Relação entre você ser brasileiro e muitas vezes você parecer mais com um jovem da Finlândia que joga vôlei do que propriamente com uma pessoa simplesmente por ela ser brasileira, né? Então essa relação entre social e individual, ela é colocada o tempo todo nessa nova forma de sociabilidade nossa. Ela é posta o tempo todo, o que não necessariamente era uma questão. Então isso, se você for pensar para as outras esferas que você for levado, sei lá, a criação do Estado, você tem que pensar os nossos códigos morais, as nossas ferramentas legislativas. Você tem que considerar essas questões. Inclusive, do ponto de vista prático, a questão social ela é mais importante do que, dentro do ponto de vista do direito, do que a questão individual. Se chama sopesamento de direitos, ou seja, o direito social, coletivo, ele é mais importante do que o direito individual. Vocês entenderam isso? Tá dó de apagar vocês, gente. Então, é uma relação que está posta o tempo todo. Tem um pontinho aqui, ó. Para aí. Então, o que é importante aqui a gente retomar rapidinho é de sociabilidade. O que é sociabilidade? A forma como os seres sociais se interagem. Então, tem várias formas de você interagir e várias formas dentro das formas em que essa relação da vida urbana e a forma como a gente enxerga os estranhos. Por exemplo, eu moro num condomínio aqui cheio de pessoas, eu venho para cá todo dia e eu mal conheço eles, mal conheço meus vizinhos da frente. E aí a gente entra em outros aspectos para aprofundar mais. A vida moderna, ela passa a ter outras questões práticas do que antes você não teria. Então, por exemplo, essas casas mais antigas, você pode até não pensar, para quem não conhece muito fazenda, mas eu acho que todo mundo tem alguma experiência com algum lugar assim. Deixa eu ver quanto tempo aqui já gravou, gente. Acabando, hein? Acabando. Você mora num lugar do interior, lugar mais reservado e tal, e as casas eram muito mais abertas. Pergunta os pais de vocês, os alpendres, que as pessoas deixavam o sofá no alpendre, era uma coisa aberta, né? Por quê? Porque era uma reação muito mais pessoal com seu vizinho. Todo mundo, o policial era amigo seu de infância, o prefeito, todo mundo conhecia todo mundo, blá blá blá. Na medida em que isso vai se modernizando, as coisas vão ficando cada vez mais impessoais. Inclusive, tem uma coisa que como é que chama aquela polícia técnica? Legista, esse pessoal que estuda com criminologia, fala muito que quando um sequestrador, sei lá, ou um assaltante vai fazer alguma coisa com você, se você falar da sua vida pessoal para ele tende a não fazer uma violência com você. Por quê? Porque se torna pessoal. Ele começa a te perceber como um indivíduo não meramente mudou o pincel. Ele passa a ver fora disso. Ele passa a te entender. Sacou? Fiquei muito chateado, viu? Escolhi o trem com tanto carinho. Então, essa é uma questão que leva a gente a tomar outras atitudes em relação, por exemplo, à segurança pública, que é o que eu estava falando. Então, a segurança pública passa a ser uma questão
que tem a ver com essa nova forma de sociabilidade. Você pega hoje as casas, e aí percebam, né? A gente está falando do Brasil, mas você pode encontrar outros lugares do mundo que mesmo em espaços, ambientes urbanos muito mais modernos, vamos dizer assim, em termos econômicos, você tem lugares bem menos vigiados, né? Então, por exemplo, você anda em qualquer lugar aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, e vocês vão ver as casas extremamente fechadas, muros altos, cerca elétricas. Essa casa pode até não ter o sistema de segurança, mas tem muro. É muito difícil achar uma casa que fica com a porta aberta. Aí você fala, mas eu vi um filme nos Estados Unidos, nem filme não considera muito que eles, né? Às vezes vendem o melhor que tem lá e nem sempre é assim. Mas você vê muito filme em outros lugares do mundo em que as casas têm aquele jardinzinho do vizinho e vocês se veem, um murinho de madeira super frágil. Então isso diz respeito sobre a sua impessoalidade, mas cada espaço é extremamente delimitado ali, né? E eu acho que deu para vocês entenderem. Da mesma forma, quando você leva isso para o campo político, as forças políticas tendem a encontrar esses seres sociais, né? Seres que têm mais a ver com elementos em comum e ao mesmo tempo em que a questão individual é muitas vezes colocada em discussão política também, que é uma outra relação. E eu queria falar de muito mais coisa, mas já passou bastante tempo aqui, passou 51 minutos. E uma coisa que é só para a gente não tomar muito tempo de vocês, que essa vida urbana acaba caracterizando muito, ela emprega, né, um caráter prosaico, ou seja, só que é trivial, caráter mais ou menos isso, indiferente à relação social. Entenderam? Então, essa é a grande questão. Eu vou passar umas atividades, vocês vão ler o texto, né, que eu coloquei lá no livro, página 104, vai estar lá no formulário, aí no formulário de vocês. Vocês fazem a atividade, deixam alguma dúvida, se for necessário a gente entra na questão novamente, senão a gente passa para outro ponto do próprio livro e a gente toca adiante, beleza? Qualquer dúvida, vocês coloquem no formulário, entrem em contato. Não esqueçam, algumas pessoas estão mandando atividade por e-mail. Se você está tendo algum problema com o formulário, alguma coisa, não tem problema, mas se der, pode responder pelo formulário, que fica mais fácil de controlar. E até a semana que vem. Valeu, gente.